A perícope, trecho das Escrituras, né, que separamos para fazer a exposição nessa noite, foi o texto de Colossenses, primeiro capítulo, do verso 13 ao verso 17. O título da nossa exposição será A Glória do Filho, em quem temos redenção. Vamos então iniciar a exposição fazendo uma leitura corrida do texto que será exposto. Colossenses capítulo 1, verso 13 ao verso 17. Os irmãos podem ficar com a palavra de Deus aberta no texto se quiserem. O texto vai dizer: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Antes de entrarmos na exposição propriamente dita, vou fazer uma breve recapitulação do pano de fundo da carta aos Colossenses. Na última vez que eu tive a oportunidade de estar expondo as Escrituras, eu expus do verso 1 ao verso 12. Estou fazendo a exposição continuada, só que eu vou dar uma recapitulada para a gente lembrar o contexto. Ao lado, né, era vizinha de Laodiceia, Hierápolis, e a data foi entre 60 e 62 depois de Cristo. Paulo estava em uma prisão domiciliar lá em Roma, por isso é conhecida como uma das epístolas da prisão. A gente viu também que Paulo não fundou a igreja de Colossos, né? Provavelmente quem fundou a igreja de Colossos foi Epáfras. Epáfras que foi provavelmente convertido por Deus lá em Éfeso, durante o ministério de Paulo naquele local. E lá em Colossenses 2 também aparece que Paulo nunca esteve na igreja de Colossos. A igreja de Colossos estava passando por um problema, por isso que Paulo vai escrever essa carta à igreja, que era falsos ensinamentos, estavam rodeando a igreja. Os irmãos estavam ali exposto a falsos ensinamentos, e esses falsos ensinamentos estavam propondo o quê? Propondo que, tá ok, o evangelho está certo, tá ok, temos que ter Jesus em nossas vidas, mas ele queria colocar, mas precisa de mais. Os falsos ensinamentos queriam colocar algo além do evangelho, além de Jesus. Então a gente viu, né, que era o legalismo judaico aparecendo também. Então, além de Jesus, vocês também têm que cumprir a lei para alcançar a salvação. Um ascetismo também, como uma forma de alcançar a salvação. Além de Jesus, vocês precisam mortificar a carne para alcançar a salvação. Renunciar às coisas desse mundo para alcançar a salvação. Vimos também elementos de filosofia grega e protognóstica aparecendo ali, surgindo, né? As coisas desse mundo são ruins, as coisas de Deus, as coisas desse mundo são ruins, as coisas que não são desse mundo que são boas, né? Aquela ideia platônica. E aí isso estava acabando atingindo a verdadeira natureza de Cristo, a cristologia. E aí a gente vai ver Paulo apresentando uma cristologia bastante robusta nesses versos que iremos expor nessa noite, por causa também desses elementos de filosofia grega que estava aparecendo nesses falsos ensinos aos quais os irmãos de Colossos estavam sendo expostos. E também vimos que lá no verso 7 do capítulo 1, Epáfras, o ministério de Epáfras é legitimado pelo apóstolo Paulo. Isso pode indicar que Epáfras tinha um receio de que os falsos mestres atacassem a legitimidade de seu ministério. Então, o apóstolo Paulo, ele confirma que o Epáfras, que conduzia aquela igreja, era um fiel ministro de Cristo. Então, resumidamente, esse é o contexto aí da carta aos Colossos. E o tema principal da carta, então, tendo em vista isso, a centralidade e suficiência do verdadeiro Cristo, de Jesus Cristo. A gente viu também a localidade, né? Roma estava
está lá, né? E Colosso está lá bem longe, né? Então, Epáfras estava lá em Roma com o apóstolo Paulo para escrever essa carta, né? Então, verso 13, o primeiro verso que será exposto, diz assim a palavra de Deus: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, antes estávamos no império das trevas. O que isso significa? Significa que estávamos espiritualmente mortos em nossos delitos. Estávamos espiritualmente mortos em nossos pecados. Nós estávamos debaixo do império das trevas. Isso significa que estávamos espiritualmente cegos. Isso significa que éramos filhos da ira. O nosso destino era a condenação eterna. A ira de Deus iria recair sobre nós. Entretanto, o verso vai dizer, dois verbos importantes que aparecem nesse versículo 13. Deus, Pai, nos libertou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, a gente vê que ele nos liberta, e não só nos liberta, e ele nos liberta e fala, agora vocês podem sair do império das trevas. Não, ele nos liberta e nos transporta. Então a gente vê que é um ato monergístico de Deus. Nós não temos nenhuma contribuição. E existe uma que a gente chama de que faz parte da hermenêutica protestante, né, que a gente chama de analogia das escrituras, que é o quê? É caro para nós protestantes essa forma de interpretar. Um texto joga a luz a outros textos, né? E aí a gente pode ver que João 6,44a nos ajuda, o Evangelho de João nos ajuda a entender essa verdade que está apresentada aqui no texto de Colossenses. Lá no Evangelho de João, no capítulo 6, a primeira parte do verso 44 vai dizer assim, ninguém pode vir a mim, Jesus dizendo, ninguém pode vir a mim se quem? Se o Pai que me enviou não o trouxer. Por quê? Porque ele nos liberta do império das trevas, e não só nos liberta, mas também nos transporta. Nós não temos mérito algum, não temos participação alguma nesse processo de salvação. É um ato monergístico de Deus, e esse verso está nos deixando claro isso. Ele nos liberta e nos transporta. A gente chega então no verso 14, desculpa. No verso 14 vai dizer, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então ele fala, no qual temos a redenção. O que significa redenção? Significa libertação mediante pagamento de um preço. Então, no verso 13 diz que ele nos libertou, mas essa liberdade não foi de graça. Foi por graça, mas não de graça. Foi pago um preço, preço de sangue. Quer saber o preço que foi pago? Olha para a cruz. Foi pago um preço para a nossa libertação, para que Deus nos libertasse do império das trevas. É isso que ele está nos dizendo. E aí ele continua, redenção, a remissão dos pecados. A remissão dos pecados é uma consequência da redenção. A redenção resulta na remissão dos pecados. E o que é a remissão dos pecados? É o perdão dos pecados, é o cancelamento da nossa dívida do pecado. Lá em Colossenses capítulo 2, verso 14, ele retoma isso, deixando ainda mais claro esse entendimento. Olha que o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 2, verso 14 de Colossenses. Vai dizer assim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Então, o preço do pecado foi pago, e agora a gente não precisa pagar esse preço, foi cancelada a nossa dívida, porque essa nossa dívida já foi paga. E aqui tem uma implicação, que isso nos faz entender que Jesus Cristo morreu por quem? Por seus eleitos. Porque se você disser que Jesus morreu, pagou o preço de todos, a gente cairia necessariamente no universalismo. Jesus morreu pela sua igreja, Jesus morreu pelo seu povo. E por isso, a nossa dívida, a dívida do pecado que a gente deveria pagar foi cancelada. Jesus já pagou o preço.
verso 15, continua dizendo: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele está dizendo que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele começa dizendo isso no verso 15. O que isso significa? Em primeiro lugar, significa que Jesus Cristo é a revelação plena de Deus. Cristo é a revelação plena de Deus. Mais uma vez, trazendo outros textos para deixar ainda mais claro esse entendimento. O Evangelho de João, capítulo 14, o verso 9, vai dizer, olha só, quem me vê a mim, Jesus dizendo, quem me vê a mim, vê o Pai. Cristo é a revelação plena de Deus. Lá em Hebreus, capítulo 1, verso 3, também vai nos dar esse entendimento. Ele, Jesus, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então, em primeiro lugar, falar que Jesus é a imagem do Deus invisível quer dizer que Jesus Cristo é a revelação plena de Deus. Em segundo lugar, dizer que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível significa dizer que ele é o próprio Deus encarnado. Jesus é o Deus encarnado. João, Evangelho de João, mais uma vez, capítulo 1, verso 14, vai nos ajudar a entender isso. Vai dizer assim, o Evangelho de João, capítulo 1, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. Essa expressão unigênito do Pai, em breve a gente vai trabalhar um pouco melhor o que isso significa. Mas por ora, Jesus Cristo ser a imagem do Deus invisível também significa que Jesus é o próprio Deus encarnado. Em terceiro lugar, quando a gente vê o texto dizendo que Jesus é a imagem do Deus invisível, isso nos dá um entendimento de uma importante doutrina da cristandade, do cristianismo, que é a doutrina da união hipostática. Hipostática vem de hipostase, que significa pessoa. O que isso significa? União hipostática. Significa que na pessoa de Jesus Cristo coexistem duas naturezas completas, a humana e a divina. Jesus, ele é completamente Deus e completamente homem. Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. Eu sei que parece que a matemática não bate, né? Mas esse é um mistério da natureza de Cristo, é um mistério da divindade. Jesus, ele é plenamente Deus, plenamente homem. Não é um híbrido 50% Deus, 50% homem. Não, ele é plenamente Deus, plenamente homem. A gente canta isso, inclusive, numa música, né? Jesus, ele é plenamente Deus, plenamente homem. Ele é a imagem do Deus invisível. E o verso 15 termina dizendo que ele, além de ser a imagem do Deus invisível, ele também é o primogênito de toda a criação. E esse verso, a gente tem que ter muito cuidado com ele. A gente tem que interpretá-lo corretamente. Por quê? Porque a gente tem o costume de interpretar primogênito como o quê? O que nasceu primeiro, o mais velho. Entretanto, se você interpretar dessa forma, você vai incorrer em grande heresia. Porque Jesus não foi criado. Ele é Deus, ele é eterno. Então não faz sentido interpretar primogênito dessa forma. Então o que é primogênito aqui? Primogênito nas escrituras sagradas, muitas vezes, é utilizado, e nesse caso vai ser utilizado também, como que o primogênito é quem tem supremacia, quem tem prioridade, quem tem autoridade, quem tem destaque. É isso que significa primogênito aqui. Nesse caso, primogênito de toda a criação, Deus, Jesus, ele tem a supremacia sobre a criação. Essa é a ideia. E para não ficar só em minhas palavras, apresentei aqui 2 versos, existem muitos outros, mas apresentei 2 versos mostrando que a Bíblia usa primogênito dessa forma, como quem tem destaque, quem tem supremacia. Salmo de número 89, o Salmo de número 89, verso 27, vai dizer assim, ó: faloei por isso meu primogênito. É Deus falando a Davi, ó: faloei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra.
Davi não era o primeiro rei da terra, não era o mais velho rei da terra. O que ele está dizendo? Ele vai ter uma posição de destaque. Ele vai estar acima dos outros reis da terra. Ele vai ter autoridade, prioridade em relação aos outros reis da terra. Essa é a ideia que o texto está passando. Da mesma forma, lá em Êxodo, capítulo 4, verso 22, primogênito também vai ser usado dessa forma. Vai dizer assim o texto: então dirás a Faraó, Deus falando a Moisés, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. O que ele está dizendo aqui? Que Israel tem uma posição de destaque em relação aos outros povos. Então, esses e muitos outros textos utiliza o termo primogênito dessa forma. E aqui também é dessa forma que devemos interpretar. Jesus Cristo, ele tem supremacia em relação a todas as coisas criadas, a toda a criação. É isso que o texto está nos ensinando. E aqui vale a pena fazer um paralelo com o Evangelho de João. Em Colossenses capítulo 1, verso 15, diz que Jesus ele é o primogênito de toda a criação. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, nós já lemos esse texto aqui também, diz que ele é o unigênito do Pai. Então, primogênito de toda a criação, já vimos o que significa, que ele tem supremacia, que ele tem autoridade em relação a todas as coisas criadas, e o unigênito do Pai. Para a gente entender o termo unigênito do Pai, a gente tem que entender uma doutrina importante, que inclusive está na nossa confissão de fé batista, que é a doutrina da geração eterna. Jesus Cristo ele tem a mesma substância do Pai. Ele é o próprio Deus. É isso que significa a doutrina da geração eterna. Trouxe aqui um trecho da nossa confissão de fé batista de 1689. Lá no capítulo 2, quando vai falar sobre a Trindade, ele vai falar sobre a doutrina da geração eterna. Olha o que vai dizer na nossa confissão de fé batista. Neste ser divino infinito há três pessoas, falando da Trindade. O Pai, a Palavra, o Filho e o Espírito Santo. 27. De uma mesma substância. Então está falando que Jesus, Espírito Santo e Deus têm uma mesma substância. São três pessoas, mas um só Deus. Igual poder e eternidade, possuindo cada um a inteira essência divina, que é indivisível. Então é uma única essência. O Pai de ninguém é gerado precedente. Agora, o Filho é gerado eternamente do Pai. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho eternamente, todos infinitos e sem princípio de existência. Portanto, um só Deus, que não deve ser dividido em seu ser ou natureza, mas sim distinguido pelas diversas propriedades peculiares e relativas e relações pessoais. Essa doutrina da Trindade é o fundamento de toda a nossa comunhão com Deus e confortável dependência dele. Capítulo 2 da nossa Confissão de Fé Batista, de 1689. Além disso, a doutrina da geração eterna também é entendido nos pais da igreja. Atanásio, o importante apologeta da história da igreja, ele explica bem o que é essa doutrina da geração eterna, que a gente pode ver no texto do Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Vai dizer assim, ó: o Pai não foi feito de ninguém, nem criado, nem gerado. O Filho procede do Pai somente, nem feito, nem criado, mas gerado. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, não feito, nem criado, nem gerado, mas procedente. Portanto, há um só Pai, não três pais. Um Filho, não três filhos. Um Espírito Santo, não três Espíritos Santos. E nessa Trindade, nenhum é primeiro ou último, nenhum é maior ou menor, mas todas as três pessoas coeternas são coiguais entre si, de modo que em tudo o que foi dito acima, tanto a unidade em Trindade, como a Trindade em unidade deve ser cultuada. Está lá no credo atanasiano, um texto de um dos pais da igreja chamado Atanásio. Então, Jesus ele é o próprio Deus, ele tem a mesma substância do Pai. É isso que significa o unigênito do Pai. Ele é o Filho, tendo a mesma substância, geração eterna. Importante doutrina. Fazendo esse paralelo. Verso 16. Verso 16 vai dizer assim as Sagradas Escrituras: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e
para ele. O que o texto está dizendo é que todas as coisas, sejam físicas, sejam espirituais, todas as coisas criadas, foi feito por meio de Cristo e para Cristo. Ou seja, o que o texto está dizendo é que Cristo é tanto o agente da criação, quanto o fim. Esse fim aqui é de finalidade, de propósito, quanto o fim da criação. Jesus é o agente e o fim da criação. Vamos então entender como funciona isso, né? O que significa Jesus como agente e também como fim da criação. Em primeiro lugar, Jesus como agente, como meio da criação. Para a gente entender isso, a gente precisa ter em mente algo que eu já falei na última exposição que eu fiz, que é a economia da Trindade, o papel de cada pessoa da Trindade. Só que eu falei da economia da Trindade na oração, agora a gente vai falar sobre a economia da Trindade na história, e aí se aplica também na criação e redenção. A gente vê que o Pai, ele planeja e determina. É isso que vai dizer, por exemplo, Atos, capítulo 2, verso 23. A este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus. Então, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Jesus foi morto e crucificado por meio de homens maus, conforme o plano determinado de quem? Do Pai. O Pai planejou e determinou todas as coisas. 2 Timóteo 1,9. 2 Timóteo capítulo 1, verso 9, também vai falar sobre isso. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então Deus, ele nos salvou, nos chamou eficazmente, não segundo as nossas obras, mas o quê? Conforme o quê? A própria determinação dele. O Pai determinou e nos foi dada em Cristo Jesus. Então, o Pai aqui, ele determinou e nos foi dada em Cristo Jesus. Então, o Pai planeja e determina. O Filho, ele executa o que o Pai determinou. Ele executa a vontade do Pai. Isso fica bem claro no Evangelho de João, o capítulo 6, verso 38. Olha o que vai dizer. Porque eu desci do céu, Jesus, eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas o quê? E sim a vontade daquele que me enviou. Jesus veio para executar a vontade do Pai, o que o Pai determinou, o que o Pai planejou, está bem claro nesse texto. Ele desceu do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, a vontade do Pai. Então tudo foi criado, tudo foi feito, a redenção foi feita por meio de Cristo, porque foi o Filho que executou o que o Pai determinou e planejou. 2 Timóteo capítulo 1, verso 9. Que a gente já leu, né? Só agora vamos dar ênfase num outro trecho. Diz assim, ó, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Então, nós fomos salvos e chamados eficazmente, segundo, conforme a própria determinação e graça do Pai, e isso nos foi dado em Cristo Jesus, a partir da execução de Cristo Jesus, a partir da morte de Cristo Jesus. A partir de Jesus ter cumprido plenamente, perfeitamente a lei. Cristo executou a vontade do Pai antes dos tempos eternos. E por fim o Espírito aplica a salvação em nós, né? Não por obras de justiças praticadas por nós, vai dizer lá em Tito capítulo 3, versos 5 e 6, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o quê? O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então o Pai determinou, Cristo executou e o Espírito aplicou a salvação em nós. Então por isso que é por meio de Cristo Jesus, por isso que Jesus é o agente, porque ele executa a vontade do Pai, o Espírito aplica. Então, para entender isso, a gente precisava entender um pouco da economia da Trindade, essa importante doutrina que nos ajuda a entender melhor as Escrituras Sagradas. Então vimos Jesus como agente, e agora Jesus como fim, finalidade da criação. O que isso significa? Significa que o universo foi feito para a glória de Cristo Jesus. O universo foi feito para a sua glória, de Cristo Jesus. Jesus como fim da criação, o que isso significa? Isso significa que as criaturas existem para servir a Cristo Jesus. Jesus como fim da criação, o que isso significa? Significa que a história caminha para a sua exaltação, o fim glorioso, onde a igreja
e o Filho se unirão. O casamento perfeito da noiva com o noivo, da igreja e Cristo Jesus. A história está caminhando para isso, para a exaltação de Cristo Jesus. Ele é o fim da criação. Jesus como fim da criação, o que significa isso? Nós fomos criados e salvos para vivermos para Ele. É muito comum hoje nós vermos, né? Fomos salvos e agora eu estou livre das drogas. Meu casamento melhorou. Isso tudo pode acontecer, pode ser uma consequência, mas Jesus nos salva para isso. Nós somos salvos para viver para Cristo Jesus. Isso pode acontecer como consequência, mas nós fomos salvos para vivermos para Cristo Jesus. É para isso que Deus nos chamou eficazmente. É para isso que Deus nos libertou do império das trevas. É para isso que Deus nos transportou para o reino de Cristo Jesus, para vivermos para Ele. Para vivermos para Cristo Jesus. Verso 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Em primeiro lugar, o que significa? Ele, Jesus Cristo, é antes de todas as coisas. Ele não é criatura, ele é o próprio Deus. Jesus, ele é eterno, ele não teve início. Jesus, ele é eterno, é Deus encarnado. Por isso que ele fala, ele é antes de todas as coisas. Ele não é criatura, mas é o próprio Deus. E no final do verso 17 diz, nele tudo subsiste. E nessa frase é importante a gente dar uma pausa e prestar bastante atenção, porque muita gente tem se confundido nessa frase, nele tudo subsiste. Muita gente acaba achando que isso dá base para o panteísmo ou panenteísmo, que é uma corrente filosófica que tem crescido muito por causa de um famoso filósofo chamado Spinoza. Então tem crescido cada vez mais pessoas que são panteístas. E por isso, e aí, sabe como que é, né? As pessoas já querem logo unir uma coisa a outra, né? As pessoas têm uma tendência ao sincretismo, então, às vezes, já quer pegar textos para dar base para coisas que não tem nada a ver, então vale a pena a gente fazer uma apologética aqui desse texto, tá? Nele tudo subsiste, significa simplesmente que Jesus, ele é o sustentador de tudo que existe. É isso que está dizendo. Jesus, ele sustenta todas as coisas. Tudo que existe é sustentado por Cristo Jesus. Ou seja, eu coloquei ali um resumo. Ó, a existência do universo não é autônoma. Tudo depende continuamente de Cristo para permanecer existindo. Se Cristo deixasse de sustentar o universo por um instante sequer, por um momento sequer, o que aconteceria instantaneamente com o universo? Ele deixaria de existir. Jesus, ele é o sustentador de tudo que existe. E aí, só para a gente fechar com esse entendimento, depois a gente vai para algumas aplicações. Quando a gente vai estudar a cosmovisão cristã, cosmovisão significa forma de ver o mundo, né? Nossa forma de ver o mundo cristão. A gente entende que a nossa visão a gente chama de teísmo cristão. A gente acredita no Deus e o Deus que está revelado nas Escrituras Sagradas. Tá? Teísmo é a crença que Deus existe, só que muitas outras crenças, muitas outras pessoas acreditam que Deus existe, mas não Deus cristão. Então, por isso que a gente chama de teísmo cristão. Nós acreditamos que Deus existe e o verdadeiro Deus, o Deus que existe, é o Deus que está revelado nas Escrituras. E aí tem várias visões de mundo, entre elas tem o panteísmo e o panenteísmo. Panteísmo significa o quê? Que Deus é tudo e tudo é Deus. Então eu sou Deus e tudo é Deus. Todas as coisas são Deus. Essa é a visão do panteísmo. Tá? Deus e todas as coisas são a mesma coisa, essa visão. E tem crescido bastante nas redes sociais, na internet, esse tipo de visão. E tem o panenteísmo. O que é o panenteísmo? É a visão de que tudo está em Deus, mas Deus é maior do que tudo. Então a gente fala que Deus contém propriamente todas as coisas. Ou seja, tudo está em Deus, mas Deus é maior do que tudo. Como se o mundo fosse parte de Deus. Tá? Como se fosse isso, mais ou menos. Tá? De forma bem simples, né? E porque isso é um absurdo. Não dá para convergir isso com o cristianismo de maneira nenhuma. E por isso, nele tudo subsiste não pode significar que o mundo está dentro de Deus. Isso não pode significar isso nesse texto. Por quê? Se Deus é, ou como eu disse, né, contém propriamente, né, ou seja, todas as coisas estão nele, algo que possui pecado, né, o mundo possui pecado, então
ele teria pecado também. A gente fala por transitividade, né? Se Deus é todas as coisas, ou contém todas as coisas, e todas as coisas possuem pecado, logo, lógica básica, né? Deus também possuiria pecado, o que é uma grande heresia. Então, de maneira nenhuma, podemos convergir o cristianismo com uma visão como o panenteísmo ou o panteísmo. Por isso, nele tudo subsiste, não pode significar nenhuma dessas duas coisas. Nele tudo subsiste significa simplesmente que Jesus, ele é o sustentador de tudo que existe, de tudo que há, de toda a criação. Algumas aplicações coloquei por versos que foram expostos. Coloquei em negrito o que a gente viu, e aí o resto do texto fala uma aplicação que a gente pode levar para a nossa vida prática. Verso 13, nós vimos o quê? Que a salvação depende unicamente de Deus, é um ato monergístico de Deus, que nós não temos mérito algum, nós vemos isso. E o que isso faz em nós? Isso nos humilha e gera em nós verdadeira humildade. Porque nós sabemos que nós não fomos salvos porque nós fizemos uma coisa muito boa que os outros não fizeram. A gente não fez nada para merecer a salvação. Então isso deve nos fazer ser humildes. Isso deve destruir toda a altivez, toda a prepotência. O que resta a nós, tendo essa visão em mente, é o quê? É o quê? Pregar o evangelho e clamar a Deus para que Ele tenha misericórdia das outras pessoas, assim como teve conosco. É isso que resta a nós. Verso 14, nós vimos que Deus perdoou nossas ofensas. E o que isso nos leva a fazer? Isso deve nos levar a fazer o quê? Nós devemos estar dispostos a perdoar todos aqueles que nos ofendem. Sabe por quê? Porque a nossa ofensa para com Deus, ela é infinita. Ela é enorme. Nenhuma ofensa que alguém cometeu com você é tão grande quanto a que você cometeu contra Deus. É o resumo da parábola que o pastor Walter falou há pouco tempo, né? Do servo incompassivo. Nossa dívida para com Deus, nossa ofensa para com Deus é muito grande, é infinita. E mesmo assim Deus nos perdoou. Da mesma forma que nós fomos perdoados por Deus, nós devemos perdoar todos aqueles que nos ofendem. Porque as ofensas dele nem chegam perto da ofensa que nós cometemos para com Deus. Perto tende a zero. Limite, né? Tende a zero. Perto do tamanho da nossa ofensa para com Deus. Verso 15. Nós vimos que Jesus é Deus e não há nada melhor do que Ele. Então, se Jesus é Deus e não há nada melhor nesse mundo do que Ele, porque Ele é soberano, Ele está acima de todas as coisas. Então nada neste mundo deve ocupar o primeiro lugar em nosso coração. É Ele que devemos buscar, é Ele que devemos glorificar. Ele deve ser a prioridade máxima em nossas vidas. Jesus é Deus e não há nada melhor do que Ele. Ele deve ocupar a total primazia de nossas vidas, a total primazia de nosso coração. Verso 16, nós vimos que Cristo ele é o agente e o fim da criação. O que isso significa? Se Ele é o agente e o fim da criação, finalidade, propósito da criação, tudo que fazemos deve ser o quê? Para a sua exaltação. Não somente as coisas litúrgicas, né? As coisas do culto público, que deve ser para a glória de Deus, para a glória de Cristo Jesus, para a exaltação de Cristo Jesus. Não somente, mas tudo o que a gente faz. O nosso trabalho, tudo que a gente faz deve ser para a exaltação, para a glória de Deus, para a exaltação de Cristo. A nossa casa, nossa família, tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus, para a exaltação de Cristo. Na escola, na faculdade, nossos estudos, tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus, para a exaltação de Cristo. Quer comais, quer bebais, por mais simples que seja a coisa que você faça, faça tudo o quê? Para a glória de Deus, para a exaltação de Cristo. E o verso 17, nós vimos que Cristo, Ele sustenta tudo. Cristo sustenta todas as coisas. E o que isso significa? Significa que devemos confiar nele, mesmo quando as coisas não acontecem conforme o nosso entendimento.
Cristo sustenta o mundo como ele é, as leis da natureza, os fenômenos naturais, tudo que acontece é sustentado por Cristo Jesus. Muitas vezes vão acontecer coisas que nós não vamos entender. Muitas vezes vão acontecer coisas que vão doer, que nós vamos chorar. Nós devemos ter plena confiança que Deus está governando tudo e Cristo está sustentando tudo com perfeita sabedoria. E que tudo vai culminar na exaltação de Cristo Jesus. Amém? Essa é a exposição da palavra nessa noite, apesar de mim.